Quero que vocês olhem para Daniel capítulo 10 bem rapidamente. Daniel capítulo 10 bem rapidamente. Não sei se vocês sabem, mas não era isso que eu tinha planejado para o culto de hoje. O profeta Brian bagunçou tudo, então vou colocar a culpa nele. Daniel capítulo 10. Eu tenho 5 minutos para te conscientizar sobre o tempo em que estamos vivendo. Como foi anunciado aqui ontem à noite, enquanto estávamos reunidos, Israel lançou ataques contra o Irã. A Bíblia diz que o arco de Elão será quebrado. Não tenho tempo para explicar essa profecia, mas se você juntar as profecias bíblicas, vai perceber que o local onde o Irã está previsto que haveria um arco, que haveria uma arma de destruição que seria quebrada, que ao quebrar essa arma, algo aconteceria que tornaria a terra inabitável por um período de tempo. Quando você começa a ler como a Bíblia descreve isso, ela diz que a terra fica tão inabitável que mesmo quando as pessoas puderem entrar, haverá lugares onde, se você vir parte da destruição, deve marcar para que profissionais possam entrar e limpar a bagunça. É assim que a Bíblia descreve isso. Obviamente está falando de algum tipo de arma nuclear ou biológica. O Irã está na profecia bíblica, mencionado diretamente na profecia bíblica como um inimigo. Agora, quando Israel se tornou uma nação pela primeira vez, não era evidente como isso seria possível, porque o Irã era um aliado até a Revolução Iraniana. E da noite para o dia, o Irã entrou no cumprimento da profecia bíblica e começou a cumprir tudo o que a Bíblia disse que aconteceria. Mas aqui está o que eu preciso que você veja rapidamente. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, Daniel estava orando, então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a entender e a se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Vim por causa das suas palavras. Diga ao seu vizinho: cuidado com o que fala. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu contra mim por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer entender o que acontecerá com o teu povo nos últimos dias. Esqueça a visão, ela é para muitos dias. O jejum de Daniel se tornou um jejum popular na cultura cristã moderna de hoje. E jejuamos por isso, e jejuamos por aquilo, e jejuamos por 20 dias. E isso parece diferente para algumas pessoas do que para outras. Mas ninguém nunca tira um tempo. Mesmo que a gente discuta sobre o que devemos jejuar durante o jejum de Daniel, ninguém nunca tira um tempo para discutir por que devemos jejuar durante o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, ele estava jejuando para que pudesse entender a profecia bíblica. Você jejua para conquistar um carro novo ou vencer um vício. Porém, ao compreender seu momento, alcançará ambos os objetivos. Porque você será alguém que entende os tempos e as estações e saberá o que deve fazer. E assim Daniel está jejuando. O anjo é liberado e o que eu preciso que você veja é que o anjo é resistido e impedido e atrasado. Por causa do príncipe do poder do ar, por causa do rei da Pérsia, essa potestade estava impedindo ele. Que potestade é essa? Está se referindo ao Irã. Há algo sobre o Irã que está impedindo uma revelação dos tempos do fim. Vamos lá. O que eu preciso que você veja aqui antes de eu sair. Essa etapa é a eliminação das capacidades nucleares deles e o ataque no natural. É apenas um sinal de que o véu que foi colocado diante da igreja, impedindo a revelação dos tempos do fim, está sendo removido e está prestes a haver uma revelação. E a igreja logo verá o tempo em que vivemos. Quantos aqui querem olhos para ver? Então eu preciso que vocês fiquem de pé bem rápido, e levantem as mãos. O Espírito de Deus é o Espírito de revelação. João 16. Eu vim para mostrar a vocês as coisas que hão de vir. 1 Coríntios, capítulo 2. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus preparou para quem o ama. Mas eu revelarei isso a vocês pelo meu Espírito. O propósito do Espírito Santo é trazer revelação. E eu oro agora, em nome poderoso de Jesus,
Que o espírito de revelação venha sobre você de modo inimaginável, e o espírito de sabedoria confunda o inimigo ao agir sobre você. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que há um espírito de revelação vindo sobre o corpo de Cristo. A partir deste dia seremos como os issacaritas, discernindo e conhecendo a hora em que estamos vivendo. Se você crê nisso, se quer receber, levante as mãos, levante as mãos. Vamos lá, Senhor, eu oro por um novo batismo do Espírito Santo e fogo sobre eles, um batismo para falar mistérios. Isso. Vamos lá, fale esses mistérios agora mesmo. Abra a boca e fale esses mistérios. Eu não tenho mais tempo. Vamos lá, receba agora pela fé o espírito de sabedoria e revelação. Tudo o que vocês desejarem, quando orarem, creiam que já receberam, e assim será com vocês. O que o espírito de revelação significa para você? O que o espírito de sabedoria significa para você? Como isso vai impactar sua família? Como isso vai impactar sua igreja? Como isso vai impactar sua vida de oração? Se você crer, isso vai mudar tudo. Quando eu disser agora, quero que você louve a Deus dizendo: eu creio, eu recebo cada palavra declarada nesta manhã. Quando eu disser, comece a louvá-lo como se soubesse que já está realizado no Espírito. Não por 5 ou 10 segundos, mas grite por 30 segundos. Vamos lá, agora, dê louvor a Ele, dê louvor a Ele, dê louvor a Ele, dê louvor a Ele. Isso, vamos lá. Isso, receba com louvor. Vamos lá, tome sua família de volta com um brado. Tome sua nação de volta com um brado. Grite 7 vezes, deixe as muralhas caírem. Vamos lá, grite. Aleluia, Jesus, obrigado, Jesus, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Jesus é o Senhor. Estamos vivendo em um tempo em que a profecia está sendo revelada. Vamos ter que fazer outra parte disso. Bispo, estamos apenas começando. Glória a Deus, você foi abençoado por este aleluia. Quem aqui foi tocado pelo Espírito Santo nesta sessão? Glória a Deus. Muito obrigado, Bispo Allen. Foi um ensinamento poderoso e um momento de impartição. Precisávamos disso. Vou te dizer, você precisa saber disso neste sábado, cara. Você precisa convidar seus amigos, inimigos, cachorros e gatos, o que for. Sábado, nós vamos liberar o céu neste lugar. Tipo, isso é como um trailer de um filme que você quer assistir, beleza? No sábado, cara, nós vamos com tudo e todo mundo, esteja transbordando ou não, tanto faz. Nós vamos orar por todos nesta conferência. Então você não vai querer perder isso. Bom, podem se sentar. Glória a Deus. Mas espere, tem mais. Estou muito feliz em apresentar nosso próximo palestrante. E é alguém com quem realmente criei uma conexão sincera por causa do trabalho que essa pessoa está fazendo ao redor do mundo. E quando você vê o que Troy Brewer está fazendo no Ministério Troy Brew, estamos falando de milhares e milhares de crianças sendo resgatadas ao redor do mundo. E há várias coisas acontecendo. E eu não quero tirar o que Troy possa dizer. Mas há algo tão significativo acontecendo na próxima semana na vida do Troy que é simplesmente inacreditável. Estou falando de acesso real que muda o mundo globalmente, então há várias coisas e espero que o Troy fale sobre isso. Quero apenas dizer isso a você. Conheço o Troy, faço parte e apoiamos o ministério dele. Não há nada além de integridade e poder. Estou falando do mover do Espírito Santo na igreja Open Door. Não consigo elogiar o suficiente o homem de Deus. Troy é um dos contadores de histórias mais engraçados que conheci. Nunca ouvi histórias como as que ouço quando estou com Troy. São as melhores, então eu nem sei o que dizer. Falar sobre profecia, interpretar os sinais dos tempos. De fato, um filho de Issacar, um profeta de Deus, um apóstolo de Deus, tem a unção para realmente mover uma nação. E eu creio que Deus está com Troy Brewer. Ministérios por causa do resgate de crianças, por discernir os sinais dos tempos, interpretar o céu, todas essas coisas. E eu poderia continuar falando sem parar. Mas Troy, você é meu irmão. Você é meu camarada. Eu te abençoo.
Por favor, se puder, me ajude. Recebam meu irmão, meu amigo, Troy Brewer. Eu te amo, cara. Muito obrigado. Me desculpem. Beleza, vocês podem se sentar. Então, vou precisar de um pouco de ajuda. Então, uma das coisas, né, se eu puder pedir a todos, por favor, eu preciso mover, preciso arrastar esse camarada para cá só um pouquinho, se pudermos, e mover isso bem aqui. E então eu preciso de 7 cadeiras. Vou precisar dessas 7 cadeiras aqui na frente. Obrigado, pessoal, cuidado com elas. Papai, Gumoirs, é por isso que pedi para vocês fazerem, não eu, não queria passar vergonha. Se vocês estão se perguntando, ei, não sei se vocês perceberam ou não, mas eu sou o único cara que não subiu esse degrau. Vim para cima porque não queria liberar o espírito do Joe Biden na casa e sair tropeçando. Eu não queria que isso acontecesse e sabia. Olha todas essas cadeiras, tudo que eu preciso são 7, mas elas têm que estar em uma fileira. Então olha aqui, se eu pudesse ter, vamos ver 4 mais, só mais algumas. Nunca tive muita utilidade para números, mas vamos colocar essas aqui em cima. Pessoal, cara, isso está incrível, estamos começando muito bem. Vocês também facilitaram isso. Beleza, valeu, cara. 7 é tudo que eu preciso, cara, os 7 magníficos. Quero abençoá-los, meus amigos, e dizer que é um privilégio estar aqui. Vejo tantas pessoas que conheço, tantas pessoas que na verdade não conheço, mas eu conheço vocês. Quero dizer, vejo vocês em todo lugar. E o que eu sei sobre essa reunião é que esse grupo de pessoas é um grupo muito importante de pessoas. Para o Rei Jesus é muito importante. Eu estava profetizando sobre isso há um tempo atrás para o irmão José e apenas dizendo, ei, esse grupo de pessoas é muito importante. Porque essas pessoas vão sair daqui e vão estar cheias do Espírito Santo de uma maneira totalmente nova. Elas vão sair daqui e vão ser ativadas em lugares totalmente novos. Esses pequenos fogos vão se espalhar, mas não são de tumulto e sim de avivamento. Amém? E você vai voltar e dizer, ok, eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu tenho que elevar tudo ao máximo. Todos achavam que eu era durão e louco antes, mas ainda não viram o que é loucura agora. Escuta, eu vou deixar minha loucura sair, porque o que é real é que o mundo precisa da minha loucura, minha família precisa da minha loucura. É isso que eles fazem. Eles ligam pra gente, sabe, cara? Eles zombam da gente, ridicularizam a gente, dizem coisas feias, mas depois eles ligam pra gente. Quando eles pegam câncer, eles ligam pra gente. Quando tudo desmorona, é tipo, eu só queria saber se você poderia orar. Não, escuta, querida, eu estou aqui para orar. Eu estou pronto, eu estou pronto. Eu estou pronto para soltar minha loucura em você. O coração dele costumava cantar e simplesmente dizer isso, sabe? Eu vou enlouquecer com você. Eu vou enlouquecer com a geração em que estou vivendo hoje. E dizer, cara, você nunca viu Jesus assim antes. E eu não estou aqui, cara, para fazer algo que você já viu. O que você esperava? Algum caniço aqui embaixo, perto do Rio Jordão, foi isso que você veio ver? Porque o que eu tenho para te mostrar é algo autêntico, é algo real, tem o dom do real. E não parece com o que você esperava que fosse. Não está preso ao espírito da nostalgia. É tipo, sabe, a gente precisa de algo novo, a gente tem que ter algo novo. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Bem, estar com esses homens e mulheres poderosos do Deus Altíssimo neste lugar. E mamãe Savelli, cara, eu te amo muito, sabe? Acabei de voltar de Belize. Acabamos de resgatar várias crianças lá. E meu amigo Johnny Lightman mora lá. Você conhece o Johnny, né? Eu estava com ele. Estávamos falando de você, cara. Te amamos e te honramos. E simplesmente meu coração derreteu quando te vi aqui hoje. Obrigado por vir aqui hoje. Obrigado, Senhora. Amém. Antes de eu começar a minha palavra, eu preciso te contar isso. Vários de nós nos reunimos há alguns meses e estamos prestes a começar a lançar todas as promoções disso e tudo mais. Mas nós nos reunimos por 2 dias inteiros, fizemos 10 horas, 10 programas de 1 hora. Devo dizer que passamos cerca de 14, 15 horas gravando. E eu me reuni com o irmão Joseph Z, com o Alan e mais alguns outros malucos. E nós vamos lançar isso neste outono. E nós simplesmente, pessoal, vocês vão ver a primeira promoção disso aqui mesmo na conferência Voz de Deus. Então nós enviamos ontem. Vocês aí atrás já receberam?
Vocês, ok, então, antes de eu mostrar isso, posso falar com todos os técnicos de som aqui, o pessoal do som e da mídia. Bom trabalho, cara. O som está muito bom. O grupo de louvor está incrível, cara. Se não consegue adorar aqui, já está morto. O que vai ser preciso? Talvez alguém precise agir, não sei. Estou quase dizendo coisas que acho engraçadas, mas provavelmente são inadequadas. Então eu só, sinceramente, acho que alguns cristãos só precisam levar um choque de vez em quando. É ruim. Tem rolado tipo um taser do Espírito Santo aqui. Escutem, isso não foi mostrado em nenhum outro lugar do mundo. É exclusivo para a conferência Voz de Deus, Dallas, Texas. E pessoal, assistam isso, boom. Passamos 2 dias inteiros filmando aqui, pessoal, e agora vamos começar o processo de edição. Mas a versão sem edição, pessoal, vai ficar disponível na Audax TV. Nações contra nações. O que estamos vendo sendo desencadeado na Terra agora é essa expectativa esperançosa. Algo vindo diretamente em nossa direção, cara. Sempre que o nome de Jesus era mencionado, esses seres fugiam em terror. Adoração a Bel, magia sexual, tráfico humano, pornografia. Na verdade, tudo isso faz parte das mesmas coisas. E amigos, nós não temos medo de falar sobre isso. Excelente, cara. Então isso está chegando. Temos um monte de teasers legais vindo aí. E eu vou passar um tempo com minha equipe de mídia esta semana. Eu não sei, estou me sujando aqui, deixa eu me limpar. Meu TDAH não permite isso, cara. Sinceramente, seria tipo o tempo todo como se pequenas luzes brancas estivessem piscando. Quem aqui já notou que nosso líder de louvor lembra o Chris Christopherson? Mas alguém já notou isso? Quantos de vocês sabem que esse cara, o baixista, se parece com Bradley Cooper, o ator? Achei que essa garota tocando era a versão salva daquela linda menina de Harry Potter, que está em Halle e também em Harry Potter. Vocês sabem do que estou falando, enfim, eu vejo esse tipo de coisa e tenho que fazer isso parar o tempo todo. Mas o que eu aprendi é que no meio da minha loucura, a voz do Senhor está nessas coisas. Então é tipo, ok. Na verdade, tem uma palavra sobre Chris Christopherson para esse cara, mas é dele. E também uma sobre Bradley Cooper. Porque de qualquer forma, eu estou prestes a entrar em um monte de loucura. Mas eu sou da cidade de onde Chris Kyle é. E eu conheço exatamente o lugar. Eu tenho uma palavra profética sobre tudo isso. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu não simplesmente descarto como se fosse loucura minha. Eu vejo isso sabendo que Deus Todo-Poderoso está na minha loucura. Na loucura das nossas vidas, na loucura dos nossos relacionamentos, na loucura de toda a nossa alma, o Espírito do Deus vivo invade essas coisas e você pode descartar isso. É como muita gente diz, se eu tive um sonho de pizza e se eu blá blá blá, eu digo, espera. Não despreze seus sonhos de pizza, porque Jesus pode agir no meio do seu sonho de pizza. E só porque não é tradicional, e só porque não é profundo, você pensa, isso não é nada profundo. Porque não veio com música tema, sabe? Não veio com um grande estrondo, sabe? Muitos de nós perdemos a voz de Deus por causa de como o sobrenatural é natural. A gente simplesmente perde, amém? Estamos procurando por algo religioso, estamos procurando por algo que, você sabe, tenha vitrais. Estamos procurando por algo que a gente reconheceria facilmente como aprovado pelo restante do corpo de Jesus e nossa lente do que é aprovado pelo restante do corpo do Rei. Jesus nos fez perder tanta coisa. E eu acabei de aprender que Deus Todo-Poderoso não odeia a minha humanidade. Eu aprendi que porque Deus amou tanto o mundo, amém, que Ele deu seu Filho unigênito, o que significa que Deus não odeia a humanidade. Na verdade, Ele ama a humanidade mais do que nós. E a gente acha que Ele odeia. A gente acha que Ele odeia porque é carnal. Mas Ele diz, não, a parte carnal é a parte problemática. Mas o que é real é que eu sou aquele que fez tudo isso. Aqui é o Rei Jesus falando. Você sabe que Ele é o Criador de todas as coisas. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por meio dEle e para Ele. E não há nada que foi feito que não tenha sido por Ele. Ele é o lado criativo de Deus. Todo mundo acha que Jesus é o lado hippie de Deus. Mas Ele vai corrigir isso quando voltar. Ele não vai ser bonzinho. Quando Ele voltar, todo mundo vai dizer, viva o Jesus bonzinho.
até a crina do cavalo. Ele não voltará para acalmar tudo, só para voltar. Assim como resgatamos crianças em alguns lugares, você não faz isso. Escute, você não resgata crianças. Sendo bonzinho, você não se posiciona contra a pornografia. Sendo bonzinho. Amém? Você não mantém suas portas abertas durante a Covid sendo bonzinho. Não é sobre isso. Todos dizem, Jesus quer que você seja bonzinho. Na verdade, querem que sejamos submissos e sigamos sua narrativa e espírito. E aqui está o que eu tenho a dizer. Não, Jesus está aqui. E eu sou um termostato, cara. Estou aqui para mudar a temperatura. É isso que eu vim fazer. Eu não sou um termômetro, eu sou um termostato. Entro na sala, o espírito feminino está no ar, Starbucks, e você chega. Parece que trouxe o espírito masculino para o ambiente, para este lugar. E seja um pouco rebelde e teimoso e tenha esse espírito do Espírito Santo de teimosia com você. Não, estou falando sério. Pode parecer estranho, mas quando entro em uma Starbucks, estou pronto para ser pai de alguém. Estou olhando para uma geração sem pai. E não sabem se são isso ou aquilo ou qualquer coisa, eles só se sentem realmente confortáveis conversando com as amigas. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Se você não deixa a sua namorada um pouco nervosa, vocês não têm nada a ver um com o outro. Vocês não deveriam ter nada a ver um com o outro. Sinceramente, ela deveria ficar um pouco nervosa perto de você. Tipo, espera, isso é terrível de dizer, cara. Escuta, eu sou casado há 36 anos, e eu e a Leana namoramos por 4 anos antes de casar. Mas nós temos um pacto entre nós de que nunca vamos nos acostumar um com o outro. Falamos disso sempre. E a Leana diz, acho que você está se acostumando comigo. Eu respondo, ok, deixa eu pintar essa visão na Grande Muralha da China. Meu Deus, você pode se levantar, querida, e dar uma voltinha para mim? E ela fica tipo, não é. Não faz alarde por minha causa, Troy. Sim, senhora. Então ela fica tipo, eu fico tipo, eu esqueci. Já faz um tempo que não fico nervoso perto dela. Vou começar a me meter em encrenca. Viu? A gente faz isso com Deus Todo-Poderoso. Isso se chama temor do Senhor, essa reverência por sermos privilegiados de estar em sua presença. E eu estou dizendo para vocês agora, pessoal, nunca houve avivamento sem um grande mover do temor do Senhor, nunca. O temor do Senhor não é simplesmente você ficar apavorado de Deus. O temor do Senhor é, cara, você sabe como é fácil errar e estragar tudo. E você está decidido a não fazer isso. O temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Isso é temer ao Senhor, alinhar-se e dizer, ok, uma coisa é Deus nos dar a imagem do plano dele, outra coisa é nós nos conformarmos à imagem desse plano. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é Deus nos dar o plano, mas é totalmente diferente, cara, nós nos conformarmos à imagem do plano de Deus. Cara, bem, aqui na conferência Voz de Deus, e essa visão que Heather e Joseph colocaram juntos, e a vida a qual eles dedicaram suas vidas a viver, que é tão real, eu conheço eles e sei disso. Eu sei que sou um cara estranho, e agradeço a Deus porque eles amam pessoas estranhas. Eu realmente amo. Mas eles escolheram essa vida há muito tempo e já vivem assim há bastante tempo. Eles têm esse pequeno grupo cigano de trovadores do Espírito Santo que viajam pelos Estados Unidos e se conectam. Eles têm uma conexão que os acompanha e são muito generosos, pois acreditam ser conectores do Espírito Santo. Uma das coisas que eu observo nas pessoas é, quando olho para elas, eu só quero ver como elas carregam a presença do Senhor. É isso que eu quero ver. Sempre observo como as pessoas carregam a presença do Senhor. Acho incrível e amo isso. É uma mistura interessante de várias coisas. Mas isso é algo único deles e todos nós estamos aqui juntos. Do jeito que sabe, mais tarde, hoje à tarde, eu tenho um funeral para ir e tudo bem, está tudo certo. Olha, eu ainda não estou de luto. Aprendi a colocar o luto diante do Rei Jesus para lamentar. Às vezes penso que é fingimento, mas não, isso é ser um homem de verdade. Ninguém veio aqui hoje para me ver chorando e me descabelando. Amém? Vocês não vieram aqui para ver o quanto eu estava destruído e o quanto eu estava chateado. Então, eu não vou mostrar isso para vocês. Tipo, por que não? Hoje vou me encontrar com Jesus e ter um acesso totalmente fora de controle.
Não. Aprendi a me encontrar com Deus e ser quebrantado diante dele, e até anseio por isso, pois Deus Todo-Poderoso me chama para lugares de luto e quebrantamento com ele. E ele vai dizer: Troy, faz muito tempo que você não chora comigo. E eu vou chegar e simplesmente dizer: bem, Senhor, tem algo que eu quero. E então, eu simplesmente desabo e tenho uma crise de estrogênio. E o Espírito do Senhor simplesmente permanece comigo. Ele se move, tipo, é disso que estou falando. Cara, é disso que estou falando bem aí. Escute, mantenha seu coração quebrantado diante de mim e faça isso. Uma coisa que posso dizer sobre todos os funerais que já fui é que são o melhor tema sobre o qual prego. Cara, tem gente feita para casar, mas não sou eu. Bradzilla e toda aquela confusão não são para mim. Estou só dizendo, não gosto. E meus amigos sabem disso. Olha, Troy odeia fazer casamentos porque é um ritual e tudo que você tem que fazer é ler, sabe? E eu não gosto disso. Eu gosto que tenha algo meio assustador nisso. Amém. Então, sempre que você faz um funeral, o que é real é uma das coisas que eu sei toda vez que eu subo lá. E eu tenho a chance de trazer Jesus e trazer o Espírito de Deus para o meio de um povo quebrantado. E eu sei que Jesus vai aparecer no meio de um povo quebrantado. Sempre fico animado para ver como ele vai se manifestar. Uma coisa eu sei, nunca terei outra chance com essa sala. A mistura de pessoas que está naquela sala, naquele funeral, nunca mais vai estar sob o mesmo teto de novo, nunca. E eu penso, é isso, digo, olhe em volta, porque nunca mais vamos nos ver. É isso, exatamente assim. Viver um estilo de vida issicariano e ouvir a voz de Deus Todo-Poderoso, entender os tempos e entender a voz do Senhor dentro do tempo, é entender o que está misturado agora, neste momento, e do que precisamos aproveitar enquanto estamos juntos, porque não estaremos novamente. E é como, ok, este é um ambiente único, né? Um grupo único, então eu encorajo você aqui nos próximos dias, enquanto você permanecer aqui. Conecte-se dentro do corpo de Jesus. Conecte-se, celebre as pessoas sem ter segundas intenções em relação a elas. Veja-as como Jesus as vê e esteja conectado. Porque nos dias que virão nós realmente vamos precisar uns dos outros. Amém. Hebreus 1 diz, Deus que em vários tempos e de várias maneiras... Cara, eu amo esse versículo. Sempre que eu olho para Hebreus 1... De novo, eu amo o livro de Hebreus. Eu gosto de ficar fascinado. Gosto de fazer as coisas de forma intensa. Quero dizer, eu gosto de ficar um pouco obcecado com as coisas. É assim que eu me mantenho motivado. Se acho que vai ser como todo mundo, logo penso, chato, e não suporto ficar entediado. Não consigo. Eu não sou esse tipo de cara. Quero dizer, eu vou me entreter de um jeito que você nem imagina. Na 7ª e 8ª série, eu vivia de castigo porque era agitado. Sei que é difícil acreditarem nisso. Naquela época, se mandavam você para detenção no almoço, desenhavam um círculo no quadro e você tinha que ficar com o nariz dentro dele. Hoje isso é chamado de abuso infantil, mas antes era só disciplina na escola. Eu ficava pensando, o que posso fazer? Eu pensava, preciso aprender a mexer as orelhas. Eu ficava, Eu pensava, tô conseguindo, cara. Tô virando o melhor mexedor de orelhas que você já viu. E não preciso de ajuda nenhuma. E aí, mais uma vez de castigo, pensei, preciso lembrar dos 50 estados. E quando eu estiver pensando nos estados, quando eu sair desse castigo, a primeira coisa que vou fazer é aprender os estados. E vou começar pelo Texas. Beleza, o que fica à direita do Texas? Bem, Oklahoma, o que fica acima disso? Bem, Arkansas, o que fica à esquerda disso? Oklahoma, e o que fica acima disso, Kansas? E aí, vocês estão comigo, né? Beleza, mas acabei de falar Kansas, aleluia. Bem, eu comecei a desenhar o mapa porque eu não aguentava mais ficar olhando para o quadro e tinha que manter meu nariz nesse círculo porque eu tinha aprontado. E quando eu fui salvo, percebi que todas essas coisas, até mesmo as partes vergonhosas da minha vida, onde eu estava encrencado. O que eu comecei a perceber é que, uma vez que eu conheci, uma vez que eu aprendi sobre Jesus, e tive um encontro com o Espírito Santo e Jesus aos 19 anos de idade, e eu não estava procurando por ele. Ele veio me procurar e pulou na minha cabeça, do jeito que o alienígena pulou em John Hurt em 1980. E ele não saía de cima de mim, e eu não conseguia me livrar dele, eu não conseguia me desvencilhar, eu não conseguia negá-lo, eu não conseguia fugir. Eu pensei, acabou, eu me rendo.
Quero dizer, Jesus veio atrás de mim, sério, ele veio atrás de mim, pessoal, e ele me pegou. Logo entrei para uma banda de rock cristã, viajamos pelo mundo, assinei um contrato e comecei a compor músicas, vivendo toda essa loucura. Foi tipo assim, eu literalmente fui salvo numa sexta-feira em 1986. Na sexta-feira seguinte, estava diante de mais de 3.000 pessoas na Universidade Oral Roberts dizendo, acabei de ser salvo. Eu não conhecia as Escrituras. Já estava em ministério em tempo integral e continuo assim desde então. Amém. Bem, eu conhecia Jesus então. Mas a Bíblia diz que Deus fala em diferentes momentos e de diferentes maneiras. E essa é uma premissa importante para eu te mostrar o que estou prestes a te mostrar. Porque a ideia de que Deus sempre fala da mesma maneira todas as vezes é uma das razões pelas quais nós o perdemos de vista. Não devemos nos importar apenas amar o coração do Pai e não ligar para como Ele fala conosco. Agora, sempre observo como Deus fala comigo e registro isso. Se levo esse assunto a Deus, Ele sempre me encontra. Tenho algumas dessas situações. Também sei que há coisas que Deus nunca me disse e estou ciente de algumas delas. Sempre me interessa o que o Senhor não fala comigo. Eu fico tipo, bom, o Senhor falou com a Leana sobre isso? Por que o Senhor nunca me falou sobre isso? Nunca ouvi nada do Senhor sobre esse assunto. O que significa isso? É importante mapear essas coisas, mas também é importante entender isso. Na sua curva de aprendizado, como Deus Todo-Poderoso respeita a sua curva de aprendizado, como Ele respeita o seu ritmo, do mesmo jeito que você respeita a curva de aprendizado dos seus netos. Quando meu filho mais velho, hoje com 34 anos, era criança, era o menino mais bonito que já vi, com bochechas grandes e gordinhas. Ele era, estou te dizendo, sobrenaturalmente bonito. Juro, ele não é mais assim, não sei se já ouviram. Ah, poxa, uau, tá difícil, mas cara, quando ele era pequeno, ele era lindo. E eu dizia, seu pai te ama, seu pai te ama. E eu ainda digo para ele que o amo, mas não falo mais com ele desse jeito. Minha palavra é a mesma, mas minha voz é diferente. E é muito importante entender que em diferentes momentos da sua vida, Deus vai falar com você com vozes diferentes, porque Ele realmente quer que você entenda isso de forma relacional. Tudo no reino é relacional antes de ser funcional. E Ele está tipo, ei cara, eu preciso me conectar com você. Então, é com esse entendimento que eu sei que Deus sempre falou comigo sobre o tempo das coisas. Eu não sei porquê, isso não foi algo que eu escolhi. Mas, na verdade, sempre que eu falo com o Senhor e digo, Senhor, eu quero falar contigo sobre o tempo disso, é isso. Estamos onde, Senhor, me ensina, Deus, a contar os meus dias para que eu aplique o meu coração à sabedoria, certo? A gente acha que isso significa apenas os dias da nossa vida. Significa, mas quantos dias você tem na sua vida? Ou, em outras palavras, quantas linhas do tempo de coisas você tem dentro da sua vida? Houve um tempo em que tivemos momentos épicos, como descrito na palavra de Deus. Nós temos tempos e estações, então os tempos sempre têm um começo e um fim. E eles sempre giram em torno de algum evento épico. Houve a época em que Liana correu atrás de mim e se apaixonou por mim, essa é a minha história. Houve a época em que nos casamos, houve a época em que começamos a ter filhos como coelhos. Houve a época em que os filhos estavam em casa, depois houve a época em que eles saíram de casa. Veja, esses são momentos com início e fim, todos ligados a um evento épico. Já uma estação é diferente, pois é cíclica e deve ser prevista. É por isso que você vai encontrar em Eclesiastes capítulo 3, você vai encontrar 28 tempos e estações. São 28 e, aliás, o número 28 representa tempos e estações. Em toda a palavra de Deus, do começo ao fim, então há 28 registrados em Eclesiastes capítulo 3 e começa com um tempo de nascer. Certo? Eu diria que isso provavelmente está em ordem, né? Sabe qual é o último? Não é um tempo de morrer, é um tempo de paz. A Bíblia diz em Salmos 37, versículo 37, observa o homem íntegro e o reto, porque o fim desse homem será a paz. Eclesiastes capítulo 3 é uma estação previsível de temporadas proféticas. Ao entender sua fase atual, você percebe qual será a próxima etapa da sua vida. É a sabedoria de Salomão, está lá. Você pode realmente olhar para isso. Então, se ao mesmo tempo você pensa, ok, bem, o primeiro
E elas vêm em pares de 14, e isso é interessante porque são 14 gerações desde... Bem, você provavelmente já sabe disso, toda essa coisa dos 14. Promessas geracionais significam que Deus Todo-Poderoso cumpre suas promessas de geração em geração. Ele costuma associar o número 14 a esses acontecimentos. Então eu estava conversando com o Senhor sobre tempos e estações, e conversando com o Senhor sobre Deus, eu tenho isso, estou passando por uma estação disso. Senhor, por quanto tempo mais preciso contar os dias disso, Deus? Já estou quase lá ou ainda falta muito? Preciso de uma estratégia, porque isso vai me destruir se eu deixar, e me recuso a permitir. Comecei a conversar com ele sobre o tempo das coisas e percebi que Deus sempre fala comigo sobre isso. Passei a refletir muito sobre o tempo. Toda a construção do tempo, se é que existia. Minha ideia inicial sobre o tempo, totalmente errada, era americana. Deus seria parecido com o tempo. Na verdade, a gente tem até o ditado, sabe, pai tempo, mas deixa eu te dizer, Deus não é nada parecido com o tempo. Deus Todo-Poderoso criou o tempo, assim como criou o espaço e a matéria. Tudo foi criado por Ele. O tempo é uma ferramenta usada por Deus. E por que Deus usa o tempo para os propósitos da redenção? Porque dentro de uma linha do tempo, é o único lugar onde você pode dizer, aquilo foi antes, isso é agora. Você sai de uma linha do tempo. Sempre foi assim. Então o tempo nem sequer entrou na humanidade até que Adão pecou. Então eu realmente, pessoal, eu vou direto ao ponto porque eu só tenho alguns minutos. E eu não quero desperdiçar o seu tempo, amém. Mas o tempo entrou, ou melhor dizendo, Adão entrou na linha do tempo no momento em que pecou. Antes disso, ele não estava sujeito ao tempo, como você sabe disso? Pois Jesus afirmou, no dia em que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Bem, uma das coisas que convenceram Adão de que estava tudo bem ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi isso. Eva veio até ele e disse, olha o que eu fiz, e ela não morreu. E ele ficou tá vendo? Ele não te conta tudo e realmente não dá para confiar nele. Mas nessa serpente dá. E ele ficou uau, eu achei que você fosse morrer instantaneamente. Porque o seu entendimento de tempo era que tudo é instantâneo. E sempre foi assim porque você esteve fora do tempo. Mas assim que ele entrou, uma porta secreta se abriu debaixo dele. Assim que ele caiu em pecado, ele caiu em uma linha do tempo e um dia passou a ser. Para o Senhor, 1000 anos são como um dia, e ele viveu até 930 anos. Ele morreu naquele dia, mas o relógio começou a contar a partir do segundo em que ele entrou no pecado. Por quê? Para os propósitos da redenção, veja, se você precisa ser redimido, então o tempo é perfeito para você. Se você não precisa ser redimido, então a eternidade é perfeita para você. Amém. Então eu estou estudando isso, estou meio que pesquisando e, estou pregando nessa igrejinha caipira nos arredores de Joshua, Texas. Temos um banco de alimentos, fazemos nosso trabalho e contamos com cerca de 40 a 50 pessoas na igreja. Naquela época, quase todos eram viciados e tinham a vida bagunçada por causa do grande banco de alimentos. E aliás, tivemos uma igreja com menos de 100 pessoas por 18 anos, menos de 100 pessoas. Aqui vai meu recado, aguente firme e não desista. Muitas pessoas dependem de você, mesmo que você ainda não as conheça ou tenha chegado até elas. E essas pessoas serão tão importantes para você quanto as pessoas que são importantes agora. E elas estão dependendo de você neste momento, no passado delas, enquanto te encontram no seu futuro. Então se organize, amém. Estou lá fora e sou fascinado por estrelas e constelações. Tenho um livro chamado Olhando para o Alto e amo como os céus declaram a glória de Deus. Eu sou um nerd de estrelas e constelações agora. As 88 constelações que estão no nosso firmamento, dessas 88 constelações, adoro mapear como cada uma é uma história bíblica, pois antes de estar na Bíblia, já estava nos céus, pois o autor é o mesmo. Amém. Então eu peguei meu chiclete, peguei muito legal. Peguei esse equipamento computadorizado lá fora e estou sentado. Minha esposa e filhos já dormiram rápido, porque eu faço minha família dormir. Saio do carro, olho as estrelas e digo às crianças, olhem, ali está Órion. Isso significa, levantem-se e brilhem, pois a luz chegou. E eu ouço portas batendo e toda a minha família entrou em casa.
Fiquei lá fora e decidi, enquanto orava naquela semana: Senhor, preciso falar sobre prazos e preciso de ajuda. Meus amigos viciados, meus amigos com problemas, especialmente esse amigo em dificuldade. E Deus, muito disso vem dos nossos prazos e dessas garotas que estamos resgatando da escravidão sexual mundial. O passado delas é tão complicado que eu não consigo tirá-las desse passado e estou falhando nisso. O que é isso? E o Senhor me disse: encontre-me nos céus. E foi como se fosse uma palavra pequena assim. Mas era o sopro de Deus, e eu sabia que era Jesus, e Deus disse: encontre-me nos céus. E eu sabia o que isso significava. Isso queria dizer que eu ia passar a noite inteira jejuando e orando com o meu telescópio, e eu ia simplesmente ir de estrela em estrela em estrela. Eu ia pesquisar os nomes das estrelas, conferir se aquela palavra em hebraico estava na Bíblia e seu significado. E Deus Todo-Poderoso me daria uma revelação. Eu pensei: ok, Senhor, vou te encontrar nos céus esta noite, cara, isso vai ser incrível. Então decidi que eu ia apenas olhar para a Ursa Maior, que na verdade representa as 7 igrejas, as 7 grandes estrelas que representam a Ursa Maior. E ela aponta para Polaris, que representa o trono de Jesus. Tudo gira em torno de Polaris, a estrela do norte. Como diz, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Pensei: como vou encontrar isso? Porque ela não é brilhante, impressionante ou tem beleza especial. Representa Jesus, porque é a 50ª estrela mais brilhante do céu. 50 representa o quê? Jubileu, certo? Representa ser libertado, certo? Ao encontrar Jesus, você é libertado. Se achar a estrela do norte, nunca mais estará perdido. Então, é o trabalho do grande carro, ou das 7 estrelas, ou das 7 igrejas, ou das 7 irmãs, que também são as Pleiades, para realmente apontar para você e mostrar a você em torno do que tudo realmente gira. Porque há muitas histórias que você pode olhar, mas todas apontam para essa aqui. Tipo, você precisa conhecer essa se não conhecer nenhuma outra. Então eu fui, eu quero ver tudo isso. Então eu estou lá fora, cara, estou olhando. Você pode programar. Muito legal, incrível. Agora a trilha, espera. E eu olho e penso: ok, tudo certo. Fico tipo: beleza, estou olhando para aquela estrela, a estrela guia. Qual é o nome? Qual era mesmo? É em grego e em hebraico. É isso? Está na Bíblia? Uau, deixa eu procurar nas escrituras se isso está lá. Meu Deus, isso faz tanto sentido. Cara, eu fico pensando quantos anos-luz de distância está, e eu olho, e são 79 anos-luz de distância. Agora, 1 ano-luz é a 299.792 km por segundo. Beleza. E isso é muito, muito rápido. Beleza. 299.792 km por segundo. 186 é um número grande para o Senhor. Depois te conto sobre isso. Mas fico tipo: beleza? O que isso significa? Estou olhando para aquela estrela, mas sei que não a vejo agora por causa do que sei sobre as estrelas. Sempre que você olha para elas, na verdade você está olhando para o passado. Porque quando eu olho para aquela estrela guia, eu não estou vendo ela agora. Eu estou vendo ela como era há 79 anos, porque a luz dela levou 79 anos para chegar até mim. Para ela refletir na parte de trás da minha sobrancelha, no fundo dos meus olhos. Estou sentado, igual ao Jack Allen, olhando para ela. E o que eu estou realmente vendo é de quase 80 anos atrás, não estou vendo agora. Amém, é isso, você entendeu. Obrigado, irmão. Estou olhando para 2 estrelas ao mesmo tempo, se sou o Jack Allen. Então, louvado seja Deus pelos idosos que entendem minhas piadas, de verdade. Ele pegou isso de um episódio de Bonanza, lá nos velhos tempos. Então, cara, eu estou olhando para isso e é tão legal. E eu pensei: Senhor, eu estou olhando para isso há 79 anos. E eu fiquei tipo: Senhor, vamos lá, o Senhor me disse para estar nos céus. Me encontre aqui. Eu te desafio, Jesus, 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 me encontre neste lugar. Fale comigo sobre isso. Eu sei, Deus, que isso fala profeticamente sobre o Senhor, de alguma forma, me diga. E de repente eu recebi tipo uma revelação do Espírito Santo, e foi isso que eu pensei. Tive um pensamento estranho que mudou minha vida. Troy, em que dia o sol, a lua e as estrelas foram criados? Eu disse 4º dia. Ele: como você sabe? Porque Gênesis 1:14 diz: e no 4º dia, Deus Todo-Poderoso criou o sol, a lua e as estrelas. Então, o que isso significa para você? Bem, isso significa que você não criou o universo material até o 4º dia, certo? Então, o que você acha?
Eu medi como o primeiro, segundo e terceiro dia, porque você nem poderia medir um dia no primeiro, segundo e terceiro dia. O sol nem tinha sido criado até o quarto dia. Então, como você acha que foi a minha medição? Eu disse, não sei, mas é a sua santa justiça. Ele disse, certo, a minha justiça é sempre uma medida. Ah, eu disse, tudo bem, porque tudo no céu é medido, tudo no céu é contado, tudo no céu é pesado, tudo é porque a medida é um padrão de justiça. Beleza, eu fiquei tipo, tudo bem, e ele disse, certo, qual é o resto do versículo? Estou tentando lembrar. Gênesis 1:14. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E ele os criou para sinais, estações, dias e anos. Colocou-os no firmamento, o que significa que ele os colocou. Sabendo como isso pareceria para nós, ele faz as coisas. Sabendo como isso parece para você, a sua perspectiva importa para ele. Órion só tem essa aparência visto do nosso sistema solar. Em outros sistemas, será diferente. Veja, quando ele coloca algo no seu firmamento, importa para ele como isso parece para você. E eu me pergunto quantos de nós já perdemos as coisas que Deus colocou em nossos firmamentos. Porque olhamos para como Deus falou com o pastor José Z, olhamos para como Deus Todo-Poderoso falou comigo, olhamos para como Deus Todo-Poderoso falou com outra pessoa, e procuramos pelas coisas no firmamento deles, mas perdemos todas as coisas lindas que Deus colocou no nosso firmamento. Quando se trata da voz de Deus. E eu fico tipo, caramba, então eu fico, beleza, tudo bem, aí começo a ficar meio rebelde. Eu penso, poxa, isso é legal, isso é maneiro. Liana, acorda, vem aqui fora, tá muito bom. Tá bom, tá bom. E Liana Uden, aliás. Então eu falo, você quer vir aqui, cara? Deus está falando comigo. Eu entendi isso. Ela disse, tá bom, escreve aí e vem me ver de manhã. Glória a Deus. Então volto para fora, estou buscando o Senhor e fico. Ok? O Senhor fala, Troy, volta para o caminho, tenho algo que mudará a sua vida. Se ouvir isso, perguntei, o que é? Bum, era isso, beleza? Se isso foi criado para sinais, estações, dias e anos. No quarto dia, isso significa que no quarto dia você podia ver cada uma daquelas estrelas. No segundo em que foram formadas. E ele disse, Troy, o que isso significa para você? E eu disse, você os criou com uma história, sim. E esse foi o começo da loucura para mim. Eu fiquei tipo, isso vai me fazer ser expulso das igrejas. E eu vou ter que estudar isso por muito tempo. Isso foi tipo há 25 anos. E eu fiquei tipo, ok. Então você está me dizendo, Deus, que quando você criou aquela estrela, já que eu pude vê-la instantaneamente no momento em que você a fez. Porque a Bíblia diz que ao formá-las, você as colocou no firmamento, permitindo que as víssemos. Mesmo que ela tivesse só 1 minuto de vida, na verdade teria pelo menos 79 anos, pois a luz leva 79 anos para chegar até aqui. Então isso significa que quando você a criou com uma história. Então acho que isso também pode significar que se eu cortasse uma árvore 5 minutos depois de você tê-la criado, ela poderia ter um sistema de anéis dentro dela. Porque quando você a criou com uma história. Isso significa que quando você criou Adão e o colocou de pé no jardim e o levou para ver meu médico, e Glenn escreveu, teríamos levado ele lá. Ei, você acabou de nascer naquela manhã e diria, com licença, quantos anos tem esse jovem? Ele tem 35. Na verdade, ele tem cerca de 25 minutos de vida. Não, isso é impossível, pois qualquer um pode olhar para você e dizer o quê? A história dele, meu Deus, ele tem uma boa história, não tem? Sim, ok, bem, você pode passar por isso comigo? Sim, ele passou por essa fase, depois passou pela fase de criança pequena e passou por aquela fase. E ele passou por essa fase, aquela fase. Veja, na verdade, ele não passou por nenhuma dessas fases. Ele nasceu com a história como se tivesse tido sucesso em todas essas fases. O que significa que Deus Todo-Poderoso pode agir na sua vida. E Jesus pode te dar não apenas um novo futuro. Eu não sei se vocês recebem essa palavra, porque
A gente pensa que Deus está sujeito ao tempo. A gente pensa, ouve, a gente realmente acredita que Deus está sujeito ao tempo. E isso é um ensinamento falso, porque a gente pensa que Deus e o tempo são a mesma coisa. E não são. Beleza, então eu fico tipo, beleza, você está me dizendo, Deus, que você pode dar, você pode criar um futuro para alguém. É tipo, galera, a gente acredita nisso? Você acredita que Deus pode dar um futuro para alguém? Se a gente ora por eles, é por isso que a gente unge nossos filhos, é por isso que a gente ora pelos doentes. Beleza, então deixa eu te perguntar isso. A gente acredita que Deus pode dar algo totalmente novo para alguém agora mesmo? Quero dizer, a gente realmente acredita nisso? Beleza, mas a gente não acredita que Deus pode dar a alguém um novo passado, uma nova história. Eu acredito nisso. Porque Deus tem que estar sujeito ao nosso passado. De algum jeito, você está viajando, se acha isso, está maluco. Porque eu estou te dizendo agora, isso aqui é uma linha do tempo. E eu quero te dizer, Ele é dono de tudo isso, Ele é dono de tudo. Assim como Ele é dono de todo o espaço, cada direção, assim como Ele é dono de toda a matéria. Então a gente sabe que você sabe, tempo, espaço e matéria esses são os conceitos nos quais você e eu vivemos durante nossas vidas curtas. É tempo, espaço e matéria. E como administramos isso e como trazemos o reino, isso determina muitas coisas para o próprio rei, aliás. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio todo mundo diga tempo. Deus criou os céus. Todo mundo diga espaço. E a terra todo mundo diga matéria. Tempo, espaço e matéria estão logo no 31.171 versículos que existem na sua Bíblia King James. O primeiro versículo diz que Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. E isso veio de um caipira que andava descalço atrás de cabras e tinha um sogro chamado Jetro. E ele teve a ideia de tempo, espaço e matéria depois de estar na presença do próprio Deus Todo-Poderoso e antes também. Ele pegou sua tinta, escreveu naquele velho pergaminho de pele de animal e escreveu aquela Bíblia. O primeiro nascimento, o primeiro versículo da palavra de Deus, o primeiro versículo da Torá diz: Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. Nós só fomos entender a ideia de tempo, espaço, ou tempo, espaço e matéria no início dos anos 1900. Estamos alcançando, amém. Deus Todo-Poderoso criou isso agora, aqui está o que vou te dizer. A próxima coisa que mudou minha vida foi isso. Estudei muito e descobri sobre tempo redimido e não redimido na Bíblia, sempre que ela menciona isso. E quando a plenitude do tempo chegou, isso é diferente de e quando o dia chegou. A linguagem bíblica revela se trata de tempo redimido ou não. Então comecei a identificar vários tipos de tempo na palavra de Deus. E tempo redimido e tempo não redimido é algo realmente importante para o Senhor. Porque no tempo redimido, até mesmo morrer é lucro para você. Mas no tempo não redimido, você está perdendo tudo. Ok, então eu comecei a estudar sobre tudo isso, essa loucura. Um dia eu estava cuidando da minha própria vida, morava em Joshua, Texas. Morei lá até o meu aniversário de 50 anos. Sempre morei lá por 50 anos cuidando da minha vida. Já disse que não suporto tédio. E isso faz parte do seu dia entediante. Tipo, eu não lido bem com trânsito, não me dou bem com isso. E também não sou bom em esperar por trem. E Joshua é a parte mais alta do condado de Johnson. Então o trem demora muito para chegar lá. E eu lá em cima, cuidando da minha vida, comecei a reclamar com o Senhor. Até quando serei atormentado por esse trem, ó Deus? Eu moro aqui há 50 anos e não consigo atravessar essa linha de trem sem ter que esperar por esse trem estúpido. Que eu não consigo ver o começo e não consigo ver o fim. É tão longo, não consigo ver o começo e não consigo ver o fim. Isso é ridículo. E de repente eu senti o Espírito do Senhor na minha caminhonete Ford de 1972, o Espírito do Deus vivo. Ele apareceu e eu fiquei tipo, uau, 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 aqui está o Rei Jesus, uau, 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 uau. E instantaneamente eu tive uma visão e eu estava a cerca de 600 metros acima desse trem, o trem que eu estava olhando. Eu podia ver minha caminhonete lá embaixo, e eu podia ver o começo, que é, você sabe, eu podia ver o começo, e eu podia ver o fim dele, que é o vagão de trás. Eu via todos os vagões de carvão no meio, e sentado ali, entendi instantaneamente.
É assim que Deus vê minha linha do tempo, é assim que Deus Todo-Poderoso vê a linha do tempo de toda a humanidade. Ele vê o começo e vê o fim, tudo ao mesmo tempo. Agora, para nós que estamos nesse trem, temos uma parte passada, uma parte futura e uma parte presente. Mas para ele vê tudo exatamente ao mesmo tempo. Então isso é, você sabe, basicamente 1000 anos desde a queda de Adão até Abraão. São 2000 anos, há 2000 anos de Abraão até o rei Jesus, e há 2000 anos a partir do rei Jesus. Até o momento em que estamos sentados bem aqui, e estamos mais ou menos aqui, pessoal. E o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer, e o reinado milenar de Jesus Cristo, os últimos 1000 anos vai acontecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. Esses são os 7 dias que Ele deu à humanidade. Vocês estão comigo nessa? Ok, bem, enquanto Deus Todo-Poderoso está olhando para isso, Ele pode realmente ver Jesus na cruz, ou sendo ressuscitado. E você e eu conversando bem aqui, ao mesmo tempo exato em que Davi está derrotando Golias, e ele vê tudo isso, e está esperando o céu invadir esta terra. Tive essa visão e via tudo do meu ponto de vista. Do caminhão só enxergava uma parte do carro por vez. E se eu estivesse no trem, eu só poderia experimentar uma parte do trem de cada vez. Mas se eu estivesse acima dele, eu conseguiria ver tudo, de uma ponta a outra. Então foi isso que eu comecei a perceber. Eu sei que Deus Todo-Poderoso não está sujeito ao espaço, certo? Nós temos casas por toda a Uganda. Estamos em Uganda há 30 anos. Quer dizer, acredite ou não, eu não pareço, mas eu sou ugandense. E eu amo demais essa Uganda, tá certo. Então, quando estamos lá e quando estamos resgatando crianças, quando resgatamos uma criança, aplicamos esse princípio o tempo todo. É assim, não preciso estar em Uganda para pedir a Jesus que esteja com eles. Então Deus está sujeito ao espaço? Não, quero dizer sinceramente, Ele está. Quero dizer, nós realmente entendemos isso, estamos dispostos a nos conformar com isso. Porque isso significa que Deus não está sujeito ao espaço. Agora, existe o espaço sagrado, que é um outro assunto, mas Deus está sujeito ao espaço? Não, mesmo estando aqui em Dagon, Texas, eu posso pedir ao Senhor para estar com minhas filhas e meus filhos em Uganda. E Ele se manifestará, correto? Então Ele não está sujeito ao espaço. Tempo, espaço e matéria não podem ser separados. São apenas diferentes formas de uma mesma coisa. Então, se teremos uma cadeira, isso é matéria, e precisaremos de espaço para ela. E tendo espaço, é necessário tempo, porque demora para ir de um extremo ao outro desta linha. Você precisa ter essas 3 coisas, não pode ter só uma ou 2 delas, tem que ter as 3. Então, quando Deus Todo-Poderoso criou o tempo, o espaço e a matéria, Ele teve que criar essas 3 coisas. Amém. Olá, tudo bem? Então, se Deus não está sujeito ao espaço, bem, deixe-me te perguntar, Ele está sujeito à matéria? Você tem certeza? Você realmente acredita que Ele pode andar sobre a água? Ele pode atravessar paredes? Ele ainda tem uma fisicalidade? Tem sim, mas Ele pode atravessar paredes? Tá bom, então Ele não pode. Então, mesmo tendo uma fisicalidade, Ele não está sujeito à matéria. Amém. Ok, isso significa que Deus não está sujeito ao tempo. Você não pode dizer que Deus não está sujeito ao espaço e à matéria, mas está sujeito ao tempo. Você não pode dizer isso porque é tudo a mesma coisa. Então, o que isso significa é o seguinte. Isso significa que nesta parte aqui Adão está caindo. E então temos toda a história do Gênesis e toda a história de Noé. E então temos Nimrod, e depois tivemos aquele cabeça dura, e então temos. Aqui você sabe, temos a ascensão de Israel, depois temos os juízes, e então temos os reis. E o rei Davi está exatamente a 1000 anos do dia. O rei Davi está a 1000 anos do dia do rei Jesus, até o dia. Na verdade, quando ele veio dançando diante do Senhor, carregando a arca da aliança, isso foi exatamente 1000 anos antes do dia em que Jesus entrou pelo portão leste. Era isso que ele estava vendo. Davi viu Jesus durante toda a sua vida, 1000 anos antes de ele realmente nascer. Porque ele acessou um Deus além do tempo e recebeu revelação 1000 anos antes do resto do mundo, pois não estava preso ao tempo. Tudo bem, então vamos supor
Vamos supor, vamos usar José aqui por um minuto. Este é o dia em que José nasceu. Você nasceu com cabelo? Não, ok, desculpa. E então nós temos que falar sobre ter sido enganado a vida toda, cara. Então este é o dia em que o irmão Joseph respira o ar do Texas pela primeira vez. No caso dele, você é de Michigan, Minnesota. Então seu primeiro suspiro do ar de Minnesota, este é o dia em que ele respira o último ar do Colorado e entra no céu. Agora, como sou educado, vou dizer que ele está mais ou menos aqui, ok? Porque seria indelicado da minha parte dizer qualquer outra coisa. Não precisa apontar o óbvio. Quando você prega, amém, quero dizer, vai ficar por aqui muito tempo, meu irmão. Amém. A América precisa de você. Ok, então vamos só dizer que é aqui que ele está agora. Aliás, alguns de nós nesta sala são bem mais velhos do que imaginamos. Você precisa saber. Peça a Deus para contar os seus dias. Como ousa, seu cão do diabo? Vou te desafiar. Alguns aqui são mais jovens do que imaginam e acham que acabou. Eu penso, já terminei. É tipo, não acabou. Não acabou. Hillbilly, você ainda tem um longo caminho, é melhor se preparar. Força, campeão, amém. Então, enquanto José passa por esta vida, o que é real para ele é aquilo sobre o qual ele acha que só pode orar. Pedindo para Jesus entrar neste lugar, ou naquele outro lugar. Tipo, eu já pedi ao Senhor sobre aquele dia. Não vou esperar até estar morrendo para pedir a Deus que esteja comigo. Já pedi a Ele e mal vejo a hora de encontrá-lo lá. Não temos esse momento. E sabe, cara, quero dizer, a gente viaja pelo mundo e está envolvido em coisas realmente perigosas. Se algum dia você ouvir que eu fui baleado, saiba disso. Não foi por falta de revidar. Eu prometo, foi isso que pedi ao Senhor para me dar. Deus, não me deixe sair sem revidar, tudo bem? Então eu pedi ao Senhor para me encontrar lá naquele lugar. E você sabe o que vai acontecer. Quando eu chegar aqui, vou dizer, obrigado por me esperar aqui, Senhor. Uau, porque Ele não está. Então eu posso literalmente convidá-lo para o meu futuro agora, porque Ele simplesmente entra nele do mesmo jeito que entraria aqui. Mas aqui está o ponto principal, nos meus últimos 30 segundos, o ponto principal é esse. Se você tem algo que não foi redimido aqui neste lugar, você pode convidar o Senhor para te encontrar nesse lugar. Mesmo que você já tenha passado por isso. E isso vai mudar tudo daqui até lá. Quando Jesus entra em uma linha do tempo, tudo muda. E se você está tipo, cara, eu não tenho certeza. Escute, nós já resgatamos mais de 11 mil crianças do tráfico sexual. 11 mil... E eu sei que isso é a verdade, no pior dia que você pode imaginar. Se você convidar o Rei Jesus para esse dia, ele transforma de uma maldição não redentora para uma bênção redimida. Porque o trono de Jesus está no meio desse dia. Agora, esse é o entendimento simples do que estou tentando dizer para vocês aqui. Mas estou dizendo para vocês que isso é a verdade. Não é tarde demais. Ok, você está aí, conheci um cara, aquele irmão, há uns 10 anos Deus me disse para ir ficar com ele. Depois ele morreu num acidente de trator. Eu queria ter feito isso. Me senti um idiota, pois ele deve estar no inferno, já que não falei com ele. Bem, ore por ele. Mas não se pode orar pelos mortos? Não pode. Ore para que Jesus apareça no último dia da vida dele, fale ao coração dele e diga, Deus, eu não sei como, mas o Senhor vai resolver. Assim como você ora por qualquer coisa e diz, Jesus invade a vida desse homem há 10 anos e dá a ele um coração para te conhecer e fala com ele. Senhor Deus Todo-Poderoso, sei que 10 anos depois estaria fazendo essa oração, pois o Senhor não está preso ao tempo. O Senhor está aqui comigo, vendo tudo, enquanto oro isso, 10 anos à frente. O Senhor diz, ok, bem ali, pronto, e isso muda toda a linha do tempo. A ideia de que precisamos entender tudo para convidar Jesus para isso é ridícula. É ridículo. Eu não sou. Então você diz, sim, mas aqui está a história real. Passei por isso e você não pode mudar meu passado. Mas conheço muita gente que discordaria.
Conheço uma garota da nossa escola sobrenatural que, após rituais satânicos e sexuais horríveis na infância, ficou cheia de cicatrizes. Passamos um tempo tratando dela e, durante isso, as cicatrizes desapareceram. Ela nem tem mais as cicatrizes. Vejam, há pessoas aqui na minha igreja. Estou falando a verdade? Eu dou minha palavra como homem de Deus, isso é verdade. Até as cicatrizes dela desapareceram. Eu não sei como isso vai se manifestar, assim como nunca sei como o Espírito Santo se manifesta, mas tenho certeza disso. Meu Redentor vive, e quando ele entra na sua linha do tempo, isso muda o seu tempo.